Bem-vindos ao Pensamento Universico, o canal do YouTube voltado para o autoconhecimento e para a autorrealização. Esse é o nosso quarto encontro da série As Mulheres na Vida de Jesus. Então hoje nós vamos falar de Maria de Betânia, da cidade de Betânia. Né? Nós colocamos 4 mulheres emblematicamente na vida de Jesus, mas é claro que Jesus teve outras mulheres significativas na vida dele, na sua vida pública, na sua missão. E vale a pena a gente lembrar de nomes como Joana e Susana, que eram mulheres da alta sociedade da Judéia e que eram pessoas que ajudavam Jesus financeiramente. O grupo precisava de um apoio financeiro e essas mulheres, entre outras, faziam uma coleta e estavam sempre tendo uma manutenção do grupo nesse aspecto. Não é? Nós vamos falar hoje de Marta e de Maria, que também ajudavam, mais no sentido de receber o grupo e de fazer banquetes na cidade de Betânia. Eram mulheres irmãs de Lázaro e que recebiam Jesus temporariamente. Mas não foram só elas, não é? Também vale a pena lembrar da samaritana no poço de Jacó, quando Jesus pede água para ela e depois oferece uma água que dá vida eterna, né? A água que nunca mais ela vai ter sede, uma água viva. Né? É bom lembrar a sogra de Pedro, a mulher que foi curada de um fluxo menstrual contínuo, que sofria muito, era anêmica, a ressurreição da filha de Jairo, né? Entre outras mulheres que marcaram a vida pública de Jesus. E que essas mulheres, de alguma maneira, não só elas, mas muitas das mulheres que seguiam Jesus, estiveram na Via Crucis naquele momento fatídico que Jesus passa e olha para elas chorando, né? Elas chorando, e Jesus diz, mulheres, não choreis por mim, mas choreis por vós mesmo e por seus filhos. Porque se isso acontece enquanto o lenho está verde, que dirá quando estiver seco, quer dizer, nos outros tempos, quando ele não estivesse mais entre a humanidade. Então as mulheres sempre foram presença significativa na alegria, na tristeza e no momento mais duro de Jesus. Enquanto que muitos dos, inclusive apóstolos, não estiveram lá ao lado dele, né, nesses momentos mais difíceis. Né? Então vale a pena ressaltar as mulheres como grandes interlocutoras da sua mensagem de Boa Nova, essas que de fato reproduziram a mensagem de Cristo e de alguma maneira influenciaram também a vida desse homem. Não é? Então, no primeiro programa dessa série, a gente falou um pouco sobre Maria, né? Aquela circunstância das bodas de Caná, e em outras grandes circunstâncias, né, Maria sempre presente na vida dele. Alguns até interpretam em uma determinada passagem que quando dizem, tá aí a tua mãe e teus irmãos, né, e acham uma malcriação de Jesus quando ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou numa outra situação, quando a mulher elogia, feliz o ventre que te gerou, feliz os seios que te amamentaram, né? E ele diz, mais felizes aqueles que cumprem a vontade de Deus. Né? A Maria cumpriu a vontade de Deus. Né? E podemos mesmo dizer que Maria fez a cabeça de Jesus no sentido de que você é o Messias. Você é a pessoa que nós, israelitas, esperamos por milhares de tempos. Quer dizer, então, primeiro depoimento, né, de fé e de afirmação do Messias vem da boca, vem da mensagem, vem até do silêncio de Maria, e que ele então formulou na mente dele. Depois é óbvio que ele passou pela escola dos essênios, uma escola em que se apartava do mundo, das coisas do material, e que vivia uma espiritualidade profunda. Né? João Batista também era ligado aos essênios, mas Maria, antes deles, teve uma importância capital na vida do Messias de Israel. Né? Nós temos então no segundo programa, só para fazer uma citação, Maria Madalena,
que seguramente é a companheira de Jesus Cristo. Interprete isso da maneira como você quiser, mas seguramente é a mulher que em todos os momentos, desde a sua conversão, segue esse mestre, e na situação mais dura da cruz, e depois como primeira testemunha da ressurreição dele, é Maria de Madalena, ou Maria Magdala, que está ao lado dele sempre como uma companheira fiel e presente. Né? Uma presença feminina muito significativa na vida dele. No terceiro programa, nós lembramos então do exemplo de fé da Cananeia. A Cananeia praticamente ela vai expandir essa mensagem messiânica de Jesus, não mais como religião nacionalista, religião étnica circunscrita aos judeus, mas uma religião para o mundo, uma renovação espiritual para todo homem, para toda mulher do planeta Terra, para toda a época. Não é? Então, ela um pouco marca essa viragem da vida de Jesus como o grande Cristo universal. No quarto programa, que é o que a gente vai conversar então um pouco hoje, então o cenário é Betânia. Né? Algumas pessoas até confundem a figura de Maria Betânia ou Maria de Betânia com Maria de Magdala ou Madalena. Né? Vale lembrar que as duas cidades são muito distantes uma da outra. Né? O professor Roden considerava 3 dias para se chegar de uma cidade à outra. Então não se pode considerar que se trata da mesma Maria, mas é uma outra Maria. Então Maria de Betânia. Betânia significa a casa da graça. Né? E esse ambiente era um ambiente muito especial. Jesus gostava muito, quando ia em Betânia, de frequentar a casa de Lázaro e encontrar-se com as irmãs de Lázaro, com Marta e com Maria. Né? Então, sabem que Lázaro é aquela mesma figura que é ressuscitada. Né? Então, Jesus chega e ele já havia morrido, as irmãs desesperadas, quer dizer, se o Senhor estivesse aqui, mestre, isso não teria acontecido. Né? Então ele acalma as duas, né? E ressuscita Lázaro. Mas essa situação, essa passagem, mostra um dia então que Lázaro não estava na cidade. Eles viviam provavelmente numa chácara, um ambiente muito agradável, né? Então onde existia bastante alimentação, o grupo era grande, e eles sempre faziam esse gesto de hospitalidade fantástico, né? De receber aquele querido mestre, aquele querido amigo que era Jesus e os seus amigos, e eles se fartavam e passavam por ali alguns dias. Né? Vocês sabem que em algumas passagens do Evangelho, os inimigos de Jesus sempre falam: esse é um comilão e um beberrão. Né? Quer dizer, o grupo de fato, né, se alimentava bem, né? Quer dizer, nada tinha a ver com aquela figura dos ascetas do deserto que ficavam em jejum e abstinência. Então o grupo era um grupo muito festivo, né? Então havia bastante alegria no grupo, e o ambiente de Betânia propiciava realmente essa alegria, essa possibilidade de Jesus então com seus estarem muito bem situados, muito bem acolhidos, muito bem recebidos. Né? Então nessa situação, Lázaro não estava presente, e aí Jesus então começou os ensinamentos. Claro que então se somava sempre ao grupo original dele outras pessoas na circunvizinhança que vinham para saber, conhecer todos os ensinamentos do mestre. Né? Então o grupo aumentava-se muito, né? O número de pessoas, e todos eram muito bem atendidos pelas irmãs de Lázaro, né? Maria e Marta. E naquela situação, Maria senta-se aos pés de Jesus e ouve, né, a sua palestra, enquanto que Marta se desdobra, acho que junto com os criados, para atender o melhor possível o grupo, oferecer os melhores manjares, as melhores bebidas, para que o grupo ficasse feliz naquele ambiente. E ao mesmo tempo, então, que o ensinamento ficasse mais agradável, não é? E Maria, então, fica ali
quietinha, sentada do lado de Jesus, quando Marta se aproxima de Jesus e diz: não te incomoda, mestre, que a minha irmã não esteja me ajudando? Né? Ela deveria, então, quer dizer, ela meio que chamou a atenção na frente de Jesus. Né? Ela deveria estar onde as mulheres devem estar. E aqui eu acho que está o grande ensinamento desse momento. Não é? Então, Marta é o símbolo da mulher dedicada, que faz os trabalhos domésticos, que tem os cuidados com os visitantes, que oferece alimentação e que procura fazer com que as pessoas se sintam o melhor possível. Mas ela própria não aproveita daquela palestra, porque ela se desdobra para que todos sejam bem acolhidos, bem recebidos. Né? Então, geralmente os homens ficavam naquele ambiente para ouvir as mensagens, para discutir com Jesus, perguntar, aprender, e as mulheres ficavam circunscritas à cozinha. Né? Ao passo que Maria, ela transgride essa regra de tradição, que ainda hoje muitas vezes acontece, né? Os homens ficam na sala conversando de futebol e de vários assuntos e as mulheres ficam preparando a alimentação. Né? Não é regra geral, mas ainda acontece isso. E aí Maria transgride essa regra e fica permanentemente com o grupo dos homens ouvindo Jesus. Né? E Jesus aí então dá uma resposta que eu acho fantástica, porque ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a parte melhor. E qual que era a parte melhor? Quer dizer, a parte melhor, claro, era estar ouvindo o Evangelho, a Boa Nova. A Boa Nova não é só para os homens, a Boa Nova é para toda a humanidade. Né? E então Maria, dentro dessa nova visão, ela estava fazendo o mais adequado, que era justamente estar junto com os homens, de igual para igual, e de discutir, de aprender, e não ficar no papel tradicional das mulheres que ficavam na cozinha. Né? Nada contra a cozinha, né? Mas as mulheres, então, tanto quanto os homens, devem ir para a cozinha e devem sentar-se na sala para discutir a Boa Nova, discutir essa coisa diferente que estava acontecendo entre eles. Então, eu sinto que aqui a gente tem a grande mensagem de Jesus, porque Jesus, então, concorda com a aparente transgressão de Maria. Quer dizer, você que está certo, Maria. Marta, ótimo, né? Está nos servindo, está nos agradando, mas ela poderia estar aqui sentada conosco e depois a gente poderia resolver essa questão da cozinha. Né? Então, aqui a gente tem então uma situação diferenciada. Né? A gente vê, por exemplo, no Sermão da Montanha, tem uma passagem que muitas vezes é interpretada de maneira muito moralista, quando na verdade está dentro desse contexto que a gente quer ressaltar aqui, né? Do papel importante e significativo de igualdade entre homens e mulheres, independentemente, né, de gêneros. Então, essa questão. Né? Então, diz lá naquela passagem, né, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de posse, esse já cometeu adultério no seu coração. Quer dizer, então, ao ouvir isso, obviamente a gente sempre vai ter uma interpretação moralista, né? E muito difícil, né? Muito dura. Quer dizer, então, todo aquele que apenas olhar, né, para uma mulher, e aí entra a questão, né? O desejo de posse. O desejo de posse aqui não está circunscrito à questão meramente erótica. O desejo de posse está no sentido mais amplo do papel tradicional de que os homens tinham a posse em relação às mulheres, indistintamente, se fossem filhas, esposas, e não a posse erótica particularmente, também a posse erótica, né? Mas em relação às esposas, a posse erótica, mas mais do que isso, a questão de que as mulheres fossem como que objetos dos homens. Né? Então, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de posse, esse já cometeu adultério no seu coração. Adultério quer dizer, ele adulterou aquilo que é a vontade de Deus, ele falsificou.
Porque a vontade de Deus não é que as mulheres estejam em segundo plano, como tradicionalmente a gente tem lido a Bíblia, em que as mulheres aparentemente estariam, e a cultura mostra um pouco isso muitas vezes, em segundo plano, né? E aí há que se perguntar se devemos considerar essa mentalidade machista como vontade e palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vê inserido no contexto das escrituras sagradas interpretações de interesses particulares de grupos, sejam eles políticos, ideológicos, e aqui a questão do machismo, né? Então, há que se perguntar e há que se fazer uma séria reflexão se toda a Bíblia é efetivamente a palavra de Deus ou se ela muitas vezes é adulterada segundo critérios particulares de grupos que têm interesses muitas vezes escusos e não confessos, de querer traduzir as suas vontades humanas e mesquinhas em vontade divina. Então é uma questão que a gente pode estar refletindo num outro momento, né? Então acho que fica aqui a mensagem de Maria de Betânia como aquela mulher que entendeu que a palavra de Deus, que a mensagem do Evangelho é para todos e todos devem se sentar e estarem abertos para ouvir e não, naquele momento, suspender qualquer papel social masculino ou feminino. Quer dizer, então, naquele momento, nós somos simplesmente humanos. Então, com esse programa, a gente encerra esse ciclo de conversas, né, sobre as mulheres na vida de Jesus. O quanto Jesus modificou a vida dessas mulheres e o quanto também ele foi modificado por elas. Então, a gente está aqui no canal Pensamento Universo. Eu convido a você, se gostou desse programa, curtir, divulgar para os amigos, participar do nosso grupo no Facebook e desejo a todos vocês uma boa nova alvorada.